O espírito livre em voo rasante segue o destino certo, percorrendo caminhos que consagram a sua santidade. E quando encontra a porta aberta, entra em contato com o mistério da fé. Espírito Santo é o nome da igreja que registra nas suas edificações memórias e histórias desde o século XVI, quando foi fundada junto com o aldeamento do Espírito Santo em Vila de Abrantes, Camaçari, no litoral norte da Bahia, no dia 29 de maio de 1558. Espírito Santo guarda também confrontação desde os tempos da cristianização. Os tupinambás, povos originários, habitantes da terra, foram alvo predileto das missões jesuíticas no litoral. Bem que lutaram para manter suas tradições e, como forma de resistência às divindades tupi-guarani, foram sincretizadas no processo de cristianização. A expansão prosseguiu com um colégio e hospício, ou seja, a hospedaria dos padres, bem ao lado da igreja considerada como uma das mais antigas do país. Há também a Praça da Matriz de Vila de Abrantes, um importante sítio arqueológico onde foram encontrados resquícios da civilização indígena, com urnas funerárias, ossos, dentes humanos e fragmentos de cerâmicas que hoje fazem parte do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Bahia. Há elementos também do período da colonização, como faianças portuguesas e moedas antigas. Espírito Santo prima pela simplicidade, virtude rara e de grande relevância jesuítica. Em tempos de conflitos, as suas instalações abrigaram não só o clero, como também representantes do governo de Salvador, a capital do Brasil na época, durante as tentativas de invasão francesa em 1605 e invasão holandesa em 1624. Em 1758, ocorreu a emancipação civil dos povos indígenas no Brasil. Esse evento promoveu a elevação do aldeamento do Espírito Santo ao status de vila, a partir da assinatura de um alvará régio que data de 28 de setembro de 1758. Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil e, neste período, a igreja se tornou casa de câmara e cadeia. Já no século XX, ela ficou abandonada por décadas e, mesmo com a demolição das estruturas do anexo que compreendia o hospício e colégio, a igreja foi mantida de pé e resistiu às vicissitudes do tempo. Seria milagre do Divino Espírito Santo ter resistido ao seu próprio esquecimento? A autenticidade da fundação revela seus segredos. E se o Espírito Santo falasse, o que a igreja teria a desvendar sobre a sua mais íntima redenção? Como foi possível sobreviver e ter como testemunhas a parede, o arco do cruzeiro, a pia batismal, a pia de água benta, as estruturas do púlpito e as janelas de iluminação lateral? O piso original no degrau da nave para a capela mor é a prova cabal da sua vitalidade histórica,
assim como os símbolos cravados no portal, que inclusive deu nome à herança jesuítica da fundação da Igreja do Espírito Santo. O interior do templo revela olhares inquiridores, compassivos e atentos às demandas urgentes de restauração. O sagrado toca cada raio de luz que se irradia do lugar. No altar-mor, a simplicidade do retábulo de outrora hoje se veste de estilo neoclássico do século XIX. As imagens sacras dos séculos XVII e XVIII traduzem veracidade em cada expressão. Seria esse o milagre do Divino Espírito Santo na arte da sua mais genuína ressurreição? Seu legado está em vias de ser reconhecido com o tombamento no âmbito municipal da Igreja do Espírito Santo, com destaque para o labor do cônego Luiz Orlando de Oliveira Ferreira, pároco da igreja, que vem transformando a comunidade de Vila de Abrantes com seu exemplo de visão de futuro e, por que não dizer, de eternidade. E a minha intenção de imediato foi: nós precisamos resgatar essa história de Abrantes. A preservação e a salvaguarda desse patrimônio histórico e artístico-cultural é fruto do respeito ao passado, reverência ao presente e amor incondicional ao futuro. De sol a sol, o Espírito livre e santo consagra os seus milagres e às margens do rio Joanes encontra-se com o Oceano Atlântico de infinitas possibilidades. Nas dunas de Vila de Abrantes, a vida vai deixando seus rastros e contando a sua história de fé e louvação, de geração em geração.